Boa tarde, queridos amigos, queridos companheiros. Estamos mais uma vez aqui reunidos na nossa casa de oração, em nome de Jesus, para dar início a nosso encontro de hoje, né? Nossa live dessa terça-feira. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Agradecer esse momento que nós temos de possibilidade de nos encontrar, né, e falar em nome de Jesus. E vamos aguardar alguns instantinhos enquanto o pessoal vai entrando, né, para que a gente possa dar início à tarde de hoje. Boa tarde, Milton. Aí os nossos amigos estão entrando, né? E a gente vai aguardando só um instantinho para a gente poder dar início à tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa tarde dessa nossa live, né? No Centro Espírita Caminho da Luz, virtualmente, nesse momento. Boa tarde, Adriana, tudo bem? A gente vai falando oi para as pessoas que falam aqui o nome, né? O que dá para reconhecer o nome, porque às vezes tem um nome um pouquinho diferente, né? Mas, como sempre, nós vamos nos encontrando aqui nesse momento tão agradável, né? Nesse momento tão importante, para que nós possamos estar firmes, fortes, né? Sabendo que nós não estamos sozinhos jamais, né? A gente vai, cada momento, tendo essa certeza mais do que nunca, né? Porque as coisas vão acontecendo, vão passando, mas a gente sabe que nunca está sozinho. Então vamos aguardar só mais alguns minutinhos, enquanto os nossos amigos vão entrando, para que a gente possa dar início a esse momento de hoje, tá bom? Boa tarde, Gerson. Algumas pessoas a gente vai vendo, né? Mônica, Dona Joana. Vamos lá. Mais um pouquinho só. A gente só aguarda mais um pouquinho o pessoal entrando. Boa tarde, Cláudia. E daqui a pouquinho a gente já vai dar início a esse momento de hoje, tá? Aqui baixa a conexão, mas vamos só ver se a gente resolve isso daqui rapidinho para não ter nenhum problema durante a nossa live. Sabem que a tecnologia ela é ótima na nossa vida, né? Mas às vezes a gente tem algumas pequenas dificuldades, né? Então a gente está tentando se organizar, cada dia mais a gente vai tentando se preparar, né, gente? Porque é novo para todos nós, né? Então a gente é novo, já não é tão novo, né? Já faz um ano que a gente está vivendo essa tecnologia, mas parece que sempre tem alguma coisa nova. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Boa tarde, Célia. E assim nós vamos começando aqui então. Boa tarde, Carla, quanto tempo, hein? Vamos dar início então à nossa live de hoje, né? Aproveitando esse momento que estamos todos juntos. Oi, Fabi, tudo bem? Aí a gente consegue falar com quem tá próximo, com quem tá distante. Tá vendo? A tecnologia tem bons, assim, vamos dizer, boas novidades, né, gente? Tem algumas dificuldades, mas tem algumas coisas que nos proporcionam muitas coisas boas, né? Então vamos lá. Então vamos começar, gente, com os avisos de hoje, tá? Então, assim, muito importante, né? Diante de todas as medidas governamentais apresentadas na última semana, né, pelos governantes do estado, pelo prefeito do município de São Paulo, e no intuito de proteger os nossos colaboradores e nos entregarmos e nós estarmos, né, num momento de isolamento social, né, que é uma coisa importante. A gente informa que o Centro Espírita Caminho da Luz está encerrando os seus plantões por tempo indeterminado. Desde o dia 13/3, não temos mais nenhum tipo de atendimento presencial. Estão suspensas a entrega das doações, vendas de livros e assuntos administrativos de forma presencial, tá? O acerto dos boletos poderá continuar sendo feito mediante os depósitos em conta, conforme os informativos em nossas redes sociais. Isso é muito importante porque é uma coisa que começou a acontecer esta semana, né, gente? Então é importante a gente dar bastante atenção a isso, porque nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, então seguindo todo tipo de regra e norma, né,
que todos os ambientes têm que seguir. Então, os plantões, eles não estão mais acontecendo como estavam acontecendo antes, tá? Então, agora, as atividades são totalmente online. A gente não estava tendo uma atividade presencial propriamente dito, mas a gente tinha algumas coisas funcionando, tá? Então, nesse momento, nós precisamos mais do que nunca, né, estar divulgando as nossas lives. Por quê? Porque a gente sente essa necessidade, isso é algo muito importante, né? Então, só relembrando que as nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, todos os dias que acontecem as lives, né, as noites, vamos dizer, às 19h30, e às terças-feiras, às 14 horas, e aos sábados e domingos, às 10 horas da manhã. Então, só recapitulando, né, que eu falei meio confuso. Todos os dias, às 19h30, nós temos as lives. Terça-feira, nós temos às 19h30 e temos também às 14, né? E no domingo e no sábado, nós temos às 10 horas. Certo? Lembrando que tem um dia da semana que nós temos o nosso convidado especial, né, de quarta-feira. Nessa semana agora será o Carlos Chaves, que será na próxima quarta-feira, que no caso é amanhã, dia 17/3, e o tema abordado será Por que sofremos? E sábado, dia 20/3, a Soraya também terá um tema, O Bom Filho, a Casa Retorna. Então não percam que esses dias será pelo YouTube, né? Então é muito importante, não percam. E essas lives não são transmitidas no YouTube, as lives são feitas no Instagram e no YouTube tem essas outras lives, tá bom, gente? Bom, vamos pro próximo aviso aqui. Desde o ano passado, lançamos a campanha Minha Urna Faz o Bem, que com muita ajuda de todos tem sido assim um sucesso. Hoje estamos com as portas da nossa casa, do Centro Espírita Caminho da Luz, fechada, mas a campanha continua. Então pedimos a você que continue arrecadando as notinhas e entregue na Rua Managé, número 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. Se tiver uma quantidade muito grande, entre em contato que nós podemos retirar. E como ainda estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais, convidamos quem puder ser voluntário, né? Procure através das nossas redes sociais, tem um banner com todas as informações e é uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar doando algo de si em favor da nossa obra. Então, nesse momento, gente, mais do que nunca, né? A gente já falou, mas volto a dizer aqui para vocês, é muito importante se nós pudermos colaborar de alguma forma. Muitas vezes essa colaboração, ela é justamente essa nossa doação, né? Essa nossa doação do tempo, doação do que nós pudermos. Cada um doa aquilo que pode e da melhor forma possível, ok? Continuando nos nossos avisos. Tragam os seus filhos para evangelização infantil e para GECAL. Sempre da mesma forma que nós estamos falando, traga virtualmente, né? Por quê? Porque todos os sábados, às 9 horas da manhã, acontecem as turmas com idades entre 6 e 19. Para maiores informações, acesse o Facebook do Evangeluz no A Caminho da Luz. Lembrando que quando a gente diz tragam seus filhos, tragam virtualmente, tá? É muito importante vocês saberem que tudo que está acontecendo é dessa forma virtual, né? Para que nós mantenhamos a segurança que se faz necessária nesse momento. Boa tarde, Lúcia. Desde o mês de fevereiro, nós retornamos às atividades de orientação. Só que agora tem o nome de acolhimento fraterno, tá? E também acontece de forma virtual e precisa ser agendado com antecedência pelo WhatsApp, somente por mensagem de WhatsApp, não é por telefone, ok? Só por mensagem. E aí eu vou falar um número para vocês, que é 99-421-7797. Vou repetir. 99-421-7797. Esse é o número de contato quando a gente precisar
desse atendimento, que seria o acolhimento fraterno, que a gente chamava de orientação antes, que acontecia presencialmente, e agora acontece de maneira virtual, tá? Através desse número de WhatsApp, através das mensagens, é feito o contato, ok? E todas as informações que se fizerem necessárias. Muito bem, agora que nós já passamos os nossos recados, né? Vamos chamar a nossa companheira Cláudia, que hoje vai fazer a prece para nós neste momento importante. Vamos ver aqui se eu acho. Aqui, ó, Cláudia. Vou procurar aqui, vamos ver se nós achamos aqui rapidinho. Estou enviando uma para que a gente possa fazer a prece. Oi, Cláudia. Oi, tudo Tudo bem? Ó, dessa vez Boa foi tarde a perfeito, hein? Foi todos. rapidinho. Então vamos lá. Dá para ouvir bem, né? Sim, tá ótimo. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa live para você. Obrigada, Cláudia. Você quer continuar aí mesmo? E depois. Não, se quiser, eu volto depois. Você que sabe, se achar melhor. Para mim, tanto faz. Você que sabe. Então tá bom. Então vamos ficar aí, né? Gente, então hoje nós vamos abordar aqui no Evangelho, nós vamos falar aqui sobre o tema do capítulo 19, que tem no nosso Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que é a parábola da figueira seca. Então, eu fui dar uma estudada, lógico, né? Porque quando a gente vai falar, a gente dá uma estudada, dá uma aprofundada no assunto, né? E aí, assim, se nós começássemos a falar, seria um assunto tão amplo, mas tão amplo, que nós não pararíamos de falar. Mas vamos tentar ser sucintos e falar, assim, o que realmente pode nos trazer de mudança, de transformação, na verdade, aquilo que nós podemos praticar no nosso dia a dia, né? Então, só para a gente ter uma ideia, e por conhecimento geral, assim, a figueira, ela era na Palestina, né, uma das árvores de maior valor, né? Então, acho que é importante a gente também saber disso, que às vezes a gente ouve e fica pensando, né? Nossa, mas que árvore que é? Por que será a figueira? Né? Então, por que foi utilizada esse exemplo? Por que foi utilizado isso no Evangelho? Então, naquela época, naquele momento, era uma das árvores de maior valor que existia, né? O figo, ele era um dos produtos mais importantes ao lado do trigo, da cevada e do centeio, da azeitona e da amêndoa. Achei uma coisa bem interessante para a gente saber por que era utilizado isso. Mas como é que nós vamos trazer essa parábola da figueira para a nossa realidade, para a nossa vida do dia a dia? O que Jesus diz no Evangelho sobre isso? O que é importante que a gente saiba? Então tem um pedacinho do Evangelho que eu acho que é até importante ler aqui, que diz o seguinte: e outro dia, como se saíssem de Betânia, teve fome, né? E tendo vista ao longe uma figueira, foi
se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E fazendo-lhes, disse: Nunca, jamais como alguém fruto de ti para sempre. E outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava com as raízes secas, com as raízes. E então, lembrando, Pedro disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira. Tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te, lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé, tudo o que quiser sucederá e ele verá cumprir assim. Então, eu achei muito importante nós atentarmos para isso, porque, na verdade, Jesus nos diz que tudo aquilo que nós quisermos, tudo aquilo que nós tivermos realmente vontade, e tudo aquilo que a gente quiser de coração, e que a gente pedir de coração, isso é possível. Né? A fé move montanhas. Então, a gente tem uma outra parte do Evangelho que diz isso, e assim, é muito importante que a gente realmente tenha essa consciência. Porque às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente fala, ai, acho que eu, sinceramente, minha fé tá fraca, ou então ninguém lembra de mim, ou então eu tô aqui abandonado nesse momento, ou tô isolado nesse momento, que não é fácil, né? Mas tudo isso nos compete um determinado aprendizado. Né? Porque quando nós aprendemos a lição daquilo, isso deixa de ser uma dificuldade que nós passamos e passa a ser algo que nos virou de bagagem. Nós temos aquilo para que nós possamos carregar aquela experiência, aquele aprendizado e possamos usar isso em outras situações. Então é muito importante nós lembrarmos que a fé, quando a gente fala de uma fé inabalável, né, é algo bastante complicado para nós, seres humanos, que vivemos nesse mundo encarnado, né, mas é algo que é possível. Só depende de cada um de nós e só depende de como é que nós vamos fazer uso disso. Então, aquilo que sai de dentro do coração é extremamente indispensável e importante para que nós consigamos aquilo que nós desejamos. Né? Então, bem Jesus disse, a sua fé, ela move montanhas. Né? Então, a sua fé é capaz de conseguir você fazer tudo mudar de lugar, coisas que nós achamos que são impossíveis. Então pensemos, coloquemos na nossa vida do dia a dia. Vamos pensar que do mesmo jeito que nós movemos uma montanha de lugar difícil, do mesmo jeito que nós alterarmos alguma coisa, como Jesus usava de exemplo, muitas coisas da natureza, vamos pensar na nossa vida. Quantas coisas que muitas vezes nós estamos passando, o que aconteceram, o que acontecem, que nós achamos que é algo impossível de mudar, algo que não há solução, algo que nós não vamos conseguir mudar. E, na verdade, se nós tivermos fé de verdade, se nós confiarmos de verdade, se aquilo sair de dentro do nosso coração, tudo é possível. Mas lembrando que muitas vezes nós queremos transformar algo que nós achamos que deve ser transformado do nosso jeito e não algo que é necessário ser mudado. Então, é bastante importante que muitas vezes, quando a gente quer alguma coisa, né, principalmente quando envolve outras pessoas, uma situação coletiva, que a gente se coloque no lugar do outro. Porque é muito importante nós imaginarmos isso. Porque às vezes eu quero. Só que aí o que acontece? De repente eu acho que é melhor, mas eu acho porque eu, Cíntia, quero do meu jeito. E pronto, acabou. E às vezes não. Às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro para a gente poder sentir um pouquinho isso, né? Outra coisa importante é quando a gente fala da figueira seca, né? Qual que é o símbolo? A que remete isso, né? A que nós podemos trazer essa figueira seca para a nossa realidade? É como se fosse quando a gente ouve alguma explicação, quando a gente ouve alguma coisa e a gente não faz uso daquilo. Porque nós temos inúmeros recursos, né? Nós temos o Evangelho, né, que está sempre ao nosso lado, se nós quisermos. Nós temos aí, vamos dizer, as lives, ou qualquer outro tipo de estudo,
ou de orientação, que hoje em dia, independente de ser presencial ou não, nós conseguimos ter acesso a isso. E aí, será que nós fazemos uso disso? Será que nós pegamos isso e transportamos para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? Ou será que muitas vezes a gente ouve um evangelho, porque às vezes tem pessoas que gostam mais de ouvir, né? Outras pessoas gostam mais de ler, outras gostam de escrever, e assim vai, cada um tem o seu jeito de ser, né? E aí eu ouço aquilo, eu leio, eu estudo, mas aquilo é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Ou então, entra até pelo meu ouvido, ele nem sai pelo outro, mas é como se ficasse guardadinho lá, eu não desse a menor atenção. E aí eu digo, nossa, mas assim, o que que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? O que que eu posso fazer de diferente? E, na verdade, eu estou simplesmente não fazendo nada. Por quê? Porque foi uma opção que eu fiz. Foi uma opção que eu tive. Então, é muito importante nós nos atentarmos para isso. Porque, às vezes, nós nos fazemos de figueira seca. A gente fica lá como se não servisse para nada, entendeu? Mas a gente acha ainda que está servindo muito. A gente acha que a gente está fazendo demais. Porque a gente sempre acha que a gente faz mais do que a gente deve. Né? Ou então a gente sempre olha o lado que não é positivo. A gente sempre olha o lado negativo. Isso é natural do ser humano, né? Nós somos seres humanos vivendo num planeta de transformação, num momento de transformação, para que nós possamos aprender. Agora, esse aprendizado depende de cada um de nós. Né? Eu não posso dizer para a Cláudia, olha, Cláudia, você tem que pintar o cabelo de loira, porque vai ficar melhor, entendeu? Se ela gosta de morena, entendeu? Então, assim, a minha ótica pode ser uma, mas a ótica de cada um é outra, né? Então, esse respeito, esse entendimento, ele é extremamente necessário para que nós possamos crescer e evoluir, principalmente no momento de dificuldade, gente. Porque quando acontece uma dificuldade, é um momento onde a gente tem que fazer uso da nossa fé, muito mais do que em qualquer outro momento, né? E às vezes é quando a gente mais fraqueja, é quando a gente acha que ai, nada tá dando certo, tudo tá dando errado, né? Ou então só do meu jeito que é bom, todas as pessoas do mundo são defeituosas e só eu sou a que sei tudo, né? Eu lembro bem quando era criança que a minha mãe, a gente reclamava de todo mundo, a minha mãe sempre dizia assim, né? Quando você está reclamando de muitas coisas, o problema está em você, porque o mundo inteiro vai estar errado e só você vai estar certo, né? Então, é porque a gente era criança, ela sempre falava isso para nós. Mas, na verdade, é algo para a gente refletir mesmo, porque muitas vezes é mais fácil nós encontrarmos, a gente está passando por uma dificuldade. É mais fácil dizer, que o problema que está acontecendo comigo é porque lá em casa é tudo muito difícil, porque no meu trabalho é tudo muito difícil. E aí sempre tem um outro que dificulta. E eu, o que eu estou fazendo para melhorar? Né? O que eu estou fazendo para não ser algo que ouça por um ouvido e solte por outro, que não dê a menor atenção, né? Será que eu estou sendo útil? Né? Porque quando a gente fala da figueira seca, Jesus também diz no Evangelho, é como se a gente estivesse usando o símbolo de algo que não tem utilidade, né? Algo que não vai nos servir de nada. E nós fazemos o quê muitas vezes? Nós simplesmente fazemos de conta que não nos pertence, que aquilo não faz parte da gente, mas a gente quer dizer que há algo que precisa ser melhorado, mas eu não quero me envolver, eu não quero fazer parte, eu simplesmente quero o resultado. E aí, se o resultado não é a meu gosto, a meu contento, eu ainda costumo falar, mas não tá bom isso, tem que mudar. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então agora, gente, mais do que nunca, né, a gente vive um momento ímpar, um momento que nós nunca vivemos anteriormente. Então é o momento de nós refletirmos, revisarmos, revermos, fazermos tudo o que a gente pode para tentar entender e melhorar aquilo que não está acontecendo da melhor forma. Né? Nos fazermos útil, não nos ficarmos simplesmente achando e observando e apontando, né? E simplesmente julgando muitas vezes, né? A gente é muito mais fácil julgar do que ser julgado. Nenhuma das duas coisas deve ser feita, nem julgar, nem ser julgado, né? Nenhuma das duas coisas é legal, é boa. Mas a gente parar, muitas vezes, de utilizar esse julgamento e sempre olhar no próximo aquilo que a gente deveria fazer.
né? Então, este é um momento que nós podemos refletir, nós temos condições de refletir, condições de repensar. Há um ano atrás, praticamente, a gente estava começando a viver esse momento que a gente vive, né? E nós tínhamos pensamentos muito diferentes sobre determinadas situações. E hoje, muitas vezes, a gente olha e a gente dá valor para coisas que não eram tão importantes para a gente, né? Então, por exemplo, tem pessoas que nós encontrávamos com elas diariamente, outras pessoas que a gente encontrava semanalmente, outras talvez até um pouco mais, mensalmente. Mas a hora que nós quiséssemos encontrar, a gente poderia fazer isso. Isso não havia nada que nos impedisse de fazer isso. Um ano depois, se nós pensarmos, nós talvez não tenhamos a mesma possibilidade. De repente, nós podemos querer, a outra pessoa pode querer, mas o momento não nos permite isto. Então, valorizar, muitas vezes, é importante. Aquilo que nós temos em um determinado momento, às vezes a gente não valoriza. E depois, quando a gente deixa de ter, a gente consegue compreender melhor, né? A gente diz que ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Mas praticamente são pouquíssimas coisas que a gente aprende pelo amor, né, gente? A maioria das coisas na vida sempre acontece pela dor, né? E os aprendizados, os maiores aprendizados que a gente tem tido no nosso dia a dia e que existem são através das dificuldades, realmente. Só que se nós olharmos essa dificuldade que nós temos como algo que nós estamos aprendendo, melhorando e evoluindo, as coisas passam a ser um pouquinho diferentes. Nós passamos a olhar a vida que nós vivemos de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, a gente acha que aquilo que a gente faz pode não ter um valor significativo, mas tem sim, gente. Cada ser humano tem o seu valor independente do que ele faz. Quando nós temos um propósito de fazer algo para o bem, com amor, com dedicação, se preocupando com o nosso próximo, nós estamos sim colaborando e muito. Só que às vezes a gente acha que importante é só o outro, ou o outro tem muita importância, ou a gente age o contrário. A gente acha que o outro não tem nenhuma importância, acha que só a gente que é capaz de fazer. Então isso são coisas para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós analisarmos nesse momento que nós vivemos, né? Então, assim, a gente realmente tem uma oportunidade, embora seja cheia de mudanças nesse momento, de nos melhorar, de nos mudar, de fazer a nossa reforma íntima, que a gente fala tanto de reforma íntima, mas quando a gente deve executar mesmo a reforma íntima, é aí que mora a entrave, né? É aí que mora a dificuldade ou o problema. Às vezes a gente acha que está preparado, mas a gente acaba não executando, nem fazendo, nem agindo. Porque eu sempre falo, estudar é mais fácil, falar é mais fácil ainda, mas colocar em prática aquilo que nós falamos é bastante difícil. E aí está o nosso grande desafio, gente. O que nós queremos, né? O que nós vamos ser? Nós vamos ser uma árvore frutífera, uma árvore que dá bons frutos, ou vamos ser uma figueira que está lá seca, que não, sabe? Nada importa para nós. Nós vamos ficar lá sem uma verdadeira utilidade. Todos nós temos grandes potenciais dentro de nós. Cabe a nós utilizarmos, colocarmos isso para fora, fazermos as coisas acontecer, mas não adianta. Novamente, eu tenho que usar a Cláudia, porque ela está aqui perto de mim para não me deixar sozinha, né? Então, assim, eu falo, o que adianta? Eu desejo tudo de mais maravilhoso para ela, mas ela fala assim, Cíntia, eu não quero fazer isso. Não, Cláudia, mas você tem que fazer porque vai ser melhor para você. Então, eu, Cíntia, acho que é melhor. Mas será que é o melhor para ela mesmo? Será que realmente naquele momento é o que vai fazer bem para ela? Porque a gente também tem uma mania que estão ao meu lado, eu estou pronta para ajudar. Mas como é que eu ajudo as pessoas? Eu ajudo da seguinte forma: olha, Cláudia, fica loira, entendeu? Porque é assim que eu acho que vai ser bom para você. Só que na verdade não é o que é bom para ela,
né? Então, essa nossa mania de ajudar, achando que a gente sabe de tudo. Então, é muito importante nós ajudarmos naquilo que a pessoa está precisando. Porque às vezes a gente quer ajudar do nosso jeito. E o nosso jeito é bom para nós, mas para o próximo não é o que ele está precisando, gente. O que adianta eu doar um sapato para uma pessoa que está calçada e está precisando de uma blusa, por exemplo, naquele momento? Né? Então, naquele momento, se ela precisa de uma blusa, qual seria a melhor coisa que eu posso ajudá-la? É dando uma blusa porque ela está com frio. Né? Ela está passando frio, por exemplo, está gemendo de frio, ela está calçada, está com calça, está faltando uma blusa para ela ficar bem. Então eu preciso doar uma blusa. Então é importante a gente usar, não é para Cláudia ficar loira não, viu gente? Eu só estou brincando aqui, ó, todo mundo já fazendo aqui, como é mesmo? Não quero Cláudia loira, como é? Não, não. Brincadeira, né, gente? Nós somos morenas, né? Vamos defender as morenas. A gente precisa brincar porque a vida não é fácil, né? Se a gente não brincar um pouquinho, descontrai. Então, é importante a gente lembrar assim que a ajuda que nós damos geralmente é aquela ajuda que nosso irmão está precisando. Ah, mas acontece que eu não posso dar aquilo. Tudo bem. Então, nós sempre vamos dar aquilo que nós podemos dar de melhor. Vamos fazer o nosso melhor, mas não achar que nós sabemos tudo e tem que ser do nosso jeito. Entendeu? Então, isso é muito importante, pessoal, que a gente relembre os ensinamentos de Jesus. Às vezes, quando a gente vê uma parábola que há tantos anos, né, que já foi falado isso, e é tão atual, é tão próximo da nossa realidade, é tão próximo do que nós vivemos hoje, né? Por quê? Porque, na verdade, Deus, nosso Pai, é perfeito em tudo que ele fez, né? E faz ainda, né? Tudo que ele preparou, tudo que nós passamos é algo que realmente faz com que a gente cresça, com que a gente evolui, com que a gente melhore. Mas tudo isso depende exclusivamente de cada um de nós. A gente teve uma colocação, às vezes é melhor só ouvir alguém, às vezes é melhor mesmo a gente... Ops! Às vezes é melhor só a gente ouvir, mas a gente tem uma mania de falar, né, gente? Às vezes a nossa fala ela é maior do que o nosso ouvido, né? A gente tem uma boca, dois ouvidos, mas a gente fala muito mais do que ouve. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela pegou e falou assim: você não percebe que eu sou assim? Eu ouço mais do que eu falo. Eu falei, olha, realmente isso é um mérito, porque na humanidade a gente tem uma mania de falar, né? Eu digo isso porque eu falo mais do que eu ouço. Mas ouvir, muitas vezes, é algo extremamente importante. Às vezes, realmente, uma ação que nós temos de ouvir alguém nos falar, alguém nos dizer aquilo naquele momento, tem um valor imenso. Né? Então, às vezes eu sei que o que a pessoa está falando muitas vezes vai me cansar, às vezes eu sei que a pessoa está me falando, eu não concordo com aquilo, mas o fato só de eu ouvir um irmão, muitas vezes, vai fazer uma diferença ímpar na vida dele. Às vezes ele estava precisando falar aquilo que ele queria e simplesmente de um ouvido, que alguém pudesse escutá-lo com atenção, com carinho, né? Ou pelo menos com paciência, que é o nosso maior desafio. Né? Eu sempre digo isso e é um fato assim, porque a gente quer que todas as coisas aconteçam para ontem, né? Se falar assim, vamos mudar isso, vamos mudar agora, né? Então vamos comprar uma coisa nova, vamos comprar agora, né? A gente fala das crianças, mas que as crianças não têm paciência, mas muitas vezes as crianças são nosso reflexo, né? E a gente que transpassa isso para eles. Mas na verdade a gente vive num mundo hoje em dia que o mundo acaba transformando a gente em pessoas muito imediatistas, a gente quer as coisas de uma hora para outra, e às vezes falta esse equilíbrio, né? Essa tranquilidade, essa paciência, essa calma, transforma muitas vezes em seres humanos que conseguem dar passos mais longos, tomar as decisões mais acertadas. Por quê? Porque a calma, a paciência, a tolerância, são coisas que muitas vezes a gente tira da nossa vida. Porque a gente quer tudo muito rápido, o mundo é muito agitado e o mundo anda muito rápido, tudo se evolui assim constantemente. Mas vamos lembrar um pouquinho da nossa evolução moral,
Vamos lembrar do nosso lado espiritual, que é algo eterno, gente. Que é algo que não adianta a gente correr ou andar devagar. Nós somos espíritos eternos, né? Então significa que a gente vai viver eternamente. Um momento nós estamos aqui no mundo de provas e expiação, caminhando para a regeneração. Daqui a um tempo a gente vai estar em outro mundo, daqui a um tempo, que eu digo é muito tempo, né? Para a gente esperar. A gente vai estar num outro mundo, a gente já esteve em outros, só que tudo isso demanda esse tempo, né? E às vezes o tempo, ele é o maior exemplo para nós, ele é o maior professor, e nós fazemos o quê? Nós simplesmente achamos que não tem que ter o tempo. O tempo a gente tem que ignorar, e isso não é real, né? Nós precisamos muitas vezes esperar esse tempo passar. Nós só aprendemos muitas vezes com um determinado tempo. Então, esse tempo se faz necessário na nossa vida. Aí eu volto a dizer, a calma, a paciência, a tolerância tem que fazer parte da nossa vida. Porque senão nós não conseguimos passar por determinadas situações. Mas voltando aqui, falando mais um pouquinho aqui, de acordo com o Evangelho, então, assim, Jesus ainda nos diz, né, através aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que, finalizando essa parte da figueira seca aqui, que os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Então é muito importante nós lembrarmos que essa utilidade que nós temos, né, que nós podemos ser uma árvore frutífera e que é importante a gente colocar o nosso trabalho em prática. Lembrar que desde quem faz uma pequena coisa até quem faz uma grande coisa, todos têm um valor imensurável. Todos faz grandes coisas é que tem valor. Não, todos os trabalhos são importantes, gente. Todos os valores são importantes. Todas as pessoas têm um valor muito importante. Todo trabalho tem um valor muito importante. Porque, mais uma coisa, sozinho, o que a gente é capaz de fazer sozinho? Praticamente nada, né, gente? Só as nossas escolhas, né? As nossas escolhas só dependem da gente, não depende de ninguém. Mas quando a gente vai fazer algum trabalho, principalmente um trabalho onde a gente está em grupo, está em várias pessoas, não adianta, se eu quiser fazer tudo sozinho, eu não vou conseguir. Né? E se eu achar que só eu consigo fazer, também não vou conseguir. Então, é um aprendizado enorme para nós, diariamente, vivermos coletivamente, vivermos em comunidade, em sociedade, né? Então, é muito importante nós analisarmos todos esses detalhes, vermos todos esses fatos e trazer isto para a nossa vida diária, para a nossa convivência, para as nossas práticas e para tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Porque se eu for ler o Evangelho, vai ser fácil, eu vou conseguir ler aqui e vai ser a forma perfeita, né? Agora, e aí quando eu for colocar no meu dia a dia? E na convivência dentro da minha própria casa, né? Que muitas vezes são os lugares onde a gente tem um resgate assim, sem tamanho. Então, as maiores dificuldades estão onde nós temos os maiores resgates, né? Eu sempre falo isso, né? Até na sala, quando a gente estava presencialmente, eu sempre falava. Quando a gente tem um parente distante, que a gente vê ele uma vez por ano, assim, nosso resgate com ele não é tão grande, né, gente? Porque uma vez por ano é fácil você conviver com as pessoas. Agora, quando você encontra com a pessoa todos os dias, ou que você convive direto com uma pessoa, aí sim nós vamos ver se nós realmente vamos realizar aqueles desafios que nós assumimos um dia. Se nós vamos realmente colocar em prática aquilo que nós não nos comprometemos num determinado momento. Porque o dia a dia, a convivência diária, a convivência constante, é onde estão os nossos maiores resgates. Né? Como eu disse, aquele que a gente vê uma vez por ano fica mais fácil da gente ter tolerância, porque é só uma vez por ano. Agora, às vezes, o que está no nosso dia a dia, a gente fala que tem paciência, mas no fundo, a gente não tem a menor paciência. Né? A família, isso mesmo, Vera. A família é onde a gente geralmente acaba descarregando, por mais que a gente ame, por mais que a gente tenha todo o afeto do mundo, muitas vezes a gente acaba descarregando coisas que a gente tem que ter um pouco mais de paciência e de tolerância. Bom, mas eu acho que
era isso, né, que eu queria deixar aqui para vocês hoje, falar um pouquinho, lembrar que cada um de nós tem o nosso valor que é ímpar, então a gente tem que valorizar isso, não pode esquecer disto, né? A gente lembrar também que, como todo mundo tem o seu valor, nós respeitarmos o nosso próximo dentro do espaço dele e nós sabemos que depende de cada um de nós as escolhas que nós vamos fazer. Né? Se nós vamos preferir ficar lá no cantinho, ouvindo por um ouvido, soltando pelo outro, não colocando nada em prática, né? Se nós vamos preferir realmente ficar como seres que não têm uma função, uma utilidade, sendo que nós somos pessoas que têm uma capacidade imensa dentro de nós. Então, assim, vamos guardar isto de uma forma que a gente possa usar para a nossa vida no dia a dia. Ou se a gente prefere ser um ser humano que mesmo errando, vai saber que errando, a gente vai acertar no momento. Né? A gente vai conseguir. Então, vamos mais uma vez ter fé, colocar acima de tudo o nosso coração, quando a gente for fazer alguma coisa, fazer aquilo de verdade para que nós atinjamos, né? Para que nós cheguemos até o nosso verdadeiro objetivo. E mais uma vez, a gente agradece a participação de todos. Desculpem algumas falhas da tecnologia, mas agora a gente vai passar a palavra novamente para a Cláudia para poder fazer a finalização da prece aí. Muito bom. Obrigada. Eu acho que muitas vezes nós mesmos nos menosprezamos com o real valor que a gente tem, né? Sim. Acho que se a gente procurar direitinho, vai saber que nossa capacidade vai muito mais além, né? Sim. Então tá, vamos lá. Vamos cerrar nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra,
Que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho, que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que nos envolve nesse momento permaneça conosco, graças a Deus. E nessa sintonia, entregamos a Jesus a sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada. Graças a Deus. Obrigada a todos por mais esse momento que pudemos estar juntos, né? Com muita gratidão, com muito amor, com muito carinho que a gente se encontra mais uma vez aqui, tá bom? Boa tarde a todos e até a próxima vez, tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Fiquem com Deus.